E se a ansiedade que te destrói for, na verdade, a única parte viva dentro de você, tentando te salvar da vida que você finge suportar? Você já se perguntou por quê, mesmo cercado de tecnologia, conforto e distrações, a sua alma parece implodir em silêncio? Por que a ansiedade se tornou o novo idioma do século XXI, falado por todos, mas compreendido por quase ninguém? Em um tempo onde tudo está ao alcance dos dedos, menos a paz interior. Onde a liberdade de escolha virou um labirinto. E cada decisão não traz alívio, mas um novo peso, um novo arrependimento, um novo abismo. A psicologia chama isso de transtorno de ansiedade. Mas e se for mais que isso? E se for o grito da alma menos o chamado do que foi reprimido, silenciado, amputado pela pressa de ser funcional, produtivo, normal? Kierkegaard foi um dos primeiros a nomear esse abismo. Angústia. Ele disse que a angústia nasce quando o homem encara sua liberdade, quando percebe que pode ser qualquer coisa, e por isso mesmo, sente que não é nada. É a vertigem diante do infinito. A angústia, para ele, não era um erro do cérebro, era um sinal de vida, um sintoma de que você está diante de algo profundo. E é curioso como hoje fazemos o oposto. Medicalizamos todo o mal-estar, silenciamos todo o incômodo com o entretenimento, e fugimos de qualquer reflexão, como se ela fosse uma ameaça. Mas o que estamos evitando? A resposta pode estar no que Nietzsche chamava de a dor da consciência desperta. Quando o homem perde seu Deus, seu mito, seu propósito, ele fica no diante do caos, e nesse caos, ele tenta preencher o vazio com tudo, menos com sentido. Você já percebeu como a ansiedade cresce justamente nos momentos de silêncio? Quando o celular descarrega, quando a casa fica em paz. Quando ninguém responde, quando não há distração, a mente então sussurra o que você tem evitado há anos. Que talvez você esteja se afastando de quem é, que talvez, apesar de todos os progressos, esteja se tornando cada vez mais raso, mais ausente de si mesmo. Carl Jung enxergava isso de forma cirúrgica. Ele dizia que a ansiedade é a alma tentando voltar para casa. Quando você vive apenas para fora, menos agradando, fingindo, performando menos, a sombra começa a bater a porta. E quanto mais você a ignora, mais ela grita. A depressão, segundo Jung, não é o fim. É o começo de algo. É a noite escura da alma, tentando revelar aquilo que você reprimiu. Aquilo que você teve medo demais para aceitar. E quando voca, não escuta, o corpo começa a falar. A ansiedade vira dor física, vira insônia, vira falta de ar. O corpo se sacrifica para dizer o que a mente censurou. É a alma implorando para ser olhada. A modernidade quer curar você rapidamente, em 15 minutos, em cápsulas, em fórmulas, mas a dor da existência não se resolve com atalhos. Heidegger dizia que o homem é um ser para a menos morte, e é justamente ao confrontar a morte que a vida ganha valor. Mas hoje, fazemos de tudo para esquecer. Enchemos nossos dias de ruído, enquanto a finitude grita por significado. A ansiedade, então, pode ser um alarme espiritual, um sinal de que algo está errado na forma como vivemos, na forma como nos relacionamos com o tempo, com o outro e com nós mesmos. E no fundo, você sabe disso, porque nenhuma distração tem sido suficiente. Porque mesmo rodeado de pessoas, você sente um vazio que ninguém parece entender. E é aqui que Schopenhauer entra com sua brutal lucidez. A vida oscila entre dor e tédio. E quanto mais tentamos escapar da dor, mais nos afundamos no tédio existencial, esse cansaço de tudo, essa saturação de estímulos, essa ânsia por algo que nem sabemos nomear. Mas talvez a resposta nunca esteve no fim da ansiedade. E, sim, no que ela está tentando mostrar desde o início. Então escute. O que você chama de fraqueza pode ser o começo da sua lucidez. O que você chama de crise pode ser o parto de uma nova consciência. Mas isso exige coragem. Coragem de parar de fugir. Coragem de olhar nos olhos da dor e perguntar: o que você quer me dizer? A maioria não quer. A maioria escolhe-se anestesiar. Entra no piloto automático. Trabalha demais. Bebe demais. Posta demais.
qualquer coisa para não escutar a própria alma, porque escutar implica mudar, e mudar assusta, porque o falso eu, esse que você construiu para sobreviver, precisaria morrer. Mas morrer simbolicamente é parte do processo. Nietzsche chamava isso de morrer para si mesmo, para que o além do homem possa nascer. Você precisa deixar para trás o escravo interior, que obedece a tudo e a todos, menos a si mesmo. Porque enquanto vive tentando agradar os outros, sua alma vai murchando. A ansiedade nesse sentido é um sinal de escravidão. É o grito de um espírito sufocado por expectativas externas, por máscaras sociais, por papéis que já não fazem. E não importa quanto sucesso você conquiste, se estiver desconectado da sua essência, a vitória será um túmulo luxuoso. Carl Jung diria que você está identificado demais com a persona, essa fachada social que criamos para sermos aceitos. Mas por trás da persona, há a sombra, e dentro da sombra há tudo aquilo que você precisa integrar para se tornar inteiro, inclusive sua dor, sua raiva, sua angústia. Negá-los é permanecer dividido, acolhê-los é começar a se curar. E aqui está o paradoxo. A cura começa quando você para de tentar curar tudo. Quando você permite sentir, quando você abraça a imperfeição como parte da jornada, quando você entende que não existe luz sem atravessar a escuridão. Mas ninguém te ensinou isso. Disseram que sentir demais era fraqueza. Kukara era coisa de gente fraca. Que parar era perda de tempo. E agora você corre, sem saber para onde. Corre para longe de si mesmo. Corre da dor, da memória, do silêncio. Mas quanto mais corre, mais a ansiedade te alcança, porque ela está dentro, não fora. Você quer paz, mas evita o confronto. Quer descanso, mas não quer desapegar. Quer encontrar sentido, mas foge da pergunta mais importante. Quem sou eu sem tudo isso que acumulei? O sofrimento moderno não vem da pobreza material menos, mas da pobreza espiritual. A alma moderna está faminta, mas é alimentada com migalhas, likes, distrações, promessas rápidas de felicidade. Tudo raso, tudo descartável, tudo feito para que você nunca pare. E pergunte o que está errado com esse mundo, e com você mesmo. E quando essa fome existencial se acumula, ela vira sintoma, vira insônia, vira angústia constante, vira apatia, e então você vai ao médico. E ele te dá algo para dormir, mas ninguém te dá algo para acordar. Você começa a entender, o sofrimento não é um erro e um processo, é uma transição, é a alma tentando se reorganizar, como a floresta que queima antes de florescer de novo. Mas a sociedade quer que você apague o fogo, que mantenha as aparências, que continue funcional. Só que funcional não é o mesmo que vivo. Work pode trabalhar, sorrir e produzir, enquanto por dentro morre lentamente. E talvez por isso você esteja aqui. Talvez esteja cansado de sobreviver. Talvez sua ansiedade seja, na verdade, o primeiro sinal de que algo em você ainda está vivo e está tentando voltar. Então ouça com atenção. Tudo aquilo que você tenta silenciar vai encontrar um jeito de gritar. E a ansiedade é o grito mais sutil, menos aquele que não te destrói de uma vez, mas que te corrói aos poucos. É como viver com um alarme tocando dentro do peito. Ninguém vê, mas você sente. A cada manhã, a cada decisão, a cada silêncio. Mas esse alarme não está te punindo, está tentando te acordar. O problema é que vivemos em uma cultura que interpreta qualquer desconforto como doença. Sentir medo é patológico. Estar triste é inadequado. Estar cansado virou sinal de fraqueza. Mas e se for justamente o contrário? E se o cansaço for o único sintoma saudável em um mundo doente? Heidegger dizia que o homem só encontra autenticidade ao encarar sua finitude. Mas estamos constantemente distraídos. Perdemos a habilidade de olhar para a morte. E por isso também perdemos a capacidade de viver plenamente. Evitamos o fim. E com isso evitamos o início de qualquer verdade. Você percebe como tudo ao seu redor foi desenhado para te manter distraído? O feed que nunca termina, as séries que você assiste sem lembrar, as conversas que não aprofundam nada,
Tudo é superficial. Tudo é barulho, porque o silêncio é perigoso. Nelly, você começa a escutar aquilo que a cultura te ensinou a ignorar, sua insatisfação. Mas a verdade é que a ansiedade não vem do futuro. Ela vem da negação do presente. Ela nasce do esforço constante de estar em outro lugar, de ser outra pessoa, de viver outra vida. Você vive projetado, nunca habitado, sempre à espera de algo que dê sentido à sua existência, como se o agora fosse um erro a ser superado. Então, você se fragmenta. Metade de você vive para agradar. A outra metade sonha em fugir. Uma parte ainda acredita, a outra quer desaparecer. E nesse conflito interno, sua identidade se dissolve. Você não sabe mais quem é. E a ansiedade cresce nesse vazio. Jung alertava: aquilo que você não traz à consciência volta como destino. E talvez seja isso que está acontecendo com você. A ansiedade não é um castigo. É uma consequência. É o efeito de anos ignorando sua alma. É o reflexo de uma vida vivida para fora, enquanto por dentro, tudo desaba. Mas aqui está o convite. Pare. Olhe para si. Não com julgamento, mas com honestidade. O que você está tentando sustentar, que já morreu? O que você está tentando esconder, que precisa ser visto? De quem é a voz que você ouve quando se culpa? É sua? Ou é um eco antigo de alguém que te ensinou que você nunca seria suficiente? A ansiedade não quer te destruir. Ela quer que você reconstrua. Quer que você se lembre de si. Que se liberte da performance. Que abandone a ideia de ser perfeito. Que respire sem pressa. Que chore sem vergonha. Que diga não sem culpa. Que se olhe com compaixão. Mas nada disso será possível se você continuar fingindo. Fingindo que está tudo bem. Fingindo que consegue sozinho. Fingindo que é forte o tempo todo. Porque a máscara pesa. E quanto mais você a usa, mais distante fica do que realmente. E talvez você nunca tenha tido espaço para ser verdadeiro. Talvez tenha sido ensinado a ser útil, obediente, produtivo, mas nunca inteiro, nunca humano. Então, sim, a ansiedade dói. Mas ela também revela que algo em você ainda está lutando por verdade. Que a alma, mesmo ferida, ainda bate. E que talvez, só talvez, essa dor seja o começo da sua libertação. E é justamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Não quando você elimina a ansiedade, mas quando para de tratá-la como inimiga. Quando decide, pela primeira vez, sentar-se com ela, escutá-la, entendê-la como um reflexo de algo mais profundo, porque a ansiedade não nasce do nada. Ela é uma linguagem ampla, um mapa de volta para si mesmo. Você já notou como ela aparece nos momentos em que você está prestes a cruzar uma fronteira interna? Quando está para dizer o que sempre calou. Quando pensa em largar o que te destrói. Quando ousa romper com padrões antigos, ela chega como uma parede, mas na verdade é uma porta, uma travessia. Schopenhauer diria que todo desejo é sofrimento. Que viver é desejar o que não se tem e sofrer por aquilo que se tem demais. Mas talvez o que mais nos machuca hoje não seja o excesso de desejo, e sim a ausência de sentido por trás dele. Desejamos qualquer coisa que nos distraia da dor. Buscamos estímulos sem saber porquê, e isso nos esvazia, porque no fundo, a dor de não saber quem se é mais insuportável do que qualquer fracasso. E é por isso que você se apega a imagens, a status, a rotinas exaustivas, porque abandonar tudo isso exigiria um salto. E esse salto implica perder o chão, implica renascer. Mas há beleza nesse renascimento, porque a alma que atravessa o deserto da ansiedade, sem se entregar ao desespero, encontra algo que ninguém pode tirar: consistência interior. Um tipo de serenidade que não depende de circunstâncias. Um centro de gravidade que não muda com o vento. Nietzsche dizia: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez essa seja sua chance. Talvez esse caos seja necessário, porque a estrela que ainda não nasceu precisa da escuridão para brilhar. A sociedade vai tentar te convencer do contrário.
vai dizer que você precisa de mais produtividade, mais performance, mais control. Mas tudo isso é uma forma elegante de dizer: não sinta, não pare, não pense. Porque um homem que sente, que para, que pensa menos, é um homem perigoso. Ele vê. E quem vê, não se submete mais. Você está aqui agora porque começou a ver. Porque algo dentro de você já não aceita mais essa vida pela metade. E isso é precioso. Isso é o começo de uma cura que nenhuma pílula pode oferecer. Porque não é uma cura para voltar a ser o que era antes. É uma cura que exige morte e renascimento, que exige presença. Presença para escutar seu corpo quando ele treme, para acolher a lágrima sem censura, para habitar a própria pele sem se esconder, para dizer basta às exigências absurdas que te transformaram em máquina. E esse processo é lento, é solitário, mas é real. E tudo que é real fere antes de curar. Porque a cura não é conforto. A cura é confronto. Confronto com o que você virou, com quem você magoou, com tudo que você deixou passar enquanto tentava parecer bem. Também é reencontro, com sua essência, com sua verdade. Com o silêncio que já não assusta, mas consola. A ansiedade não será vencida com fuga, mas com coragem. E a coragem de um homem não está em sua força bruta, menos está em sua capacidade de não fugir de si mesmo, de encarar o que sente, de suportar o que vem, de renascer, mesmo sangrando. Então agora é a hora de decidir. Não diante de um palco, mas diante do espelho. A ansiedade não vai desaparecer com promessas. Não vai sumir, porque você leu palavras bonitas ou ouviu frases de efeito. Ela vai continuar ali, até que você prove com atitudes que está pronto para deixar de ser quem o mundo moldou e se tornar quem realmente é. Isso exige escolhas difíceis. Cortar laços que adoecem. Rotinas que matam lentamente. Assumir responsabilidades que você vem adiando. Mas principalmente, parar de esperar permissão. Para viver uma vida autêntica, você não precisa que o mundo te diga que tá tudo bem ser vulnerável. Que tá tudo bem sentir medo. Que está tudo bem não saber. Você precisa, pela primeira vez, se autorizar, olhar para a dor e dizer: você pode ficar, mas eu também vou ficar. Kierkegaard disse que a ansiedade é o estado de espírito da liberdade, porque ela surge quando estamos diante do infinito, do desconhecido, do que ainda não foi vivido. E isso assusta, mas também revela que há algo em você que não morreu, que ainda pulsa, que ainda sonha. Você não está quebrado. Está em reconstrução. A ansiedade é o terremoto antes da nova fundação. A depressão é a noite escura que antecede o sol, que nunca mais será o mesmo. E o sofrimento que você tanto quis evitar pode ser o exato lugar onde sua alma se encontra. Então pare de fugir. Sente-se com sua dor como quem se senta com um velho mestre. Pergunte o que ela veio ensinar. Ouça sem pressa. Porque enquanto você lutar contra o sintoma, ele vai persistir. Mas quando você entender a mensagem, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não existe cura verdadeira que não passe pelo enfrentamento do medo. Não existe libertação sem antes encarar a prisão que você construiu com suas próprias mãos. E não existe despertar sem uma longa e silenciosa queda. Mas você já começou. Só de estar aqui, já há uma centelha. E uma centelha, quando respeitada, pode se tornar chama. Pode se tornar luz. Não luz artificial, de aparência, mas luz daquelas que ninguém vê, mas que transforma tudo ao redor. A ansiedade não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo, o início de um retorno a si mesmo. Há um silêncio que não oprime, mas acolhe. Há um vazio que não apavora, mas prepara espaço. Há uma vida que não é performance, mas presença. E talvez ao final de tudo, você descubra que a paz que tanto procurava fora estava, o tempo todo, do lado de dentro. Esperando que você finalmente parasse de correr. Esperando que você finalmente tivesse coragem de simplesmente ficar. E quanto mais você desce, mais percebe que a ansiedade, a dor,
a confusão, não são inimigas. Snarguias são partes de você que por anos foram ignoradas, silenciadas, sufocadas em nome de uma ideia de sucesso que nunca te pertenceu. E agora, finalmente, elas têm voz. E elas não falam com raiva, menos falam com verdade. Dizem: você não precisa mais se mutilar para caber nos moldes. Dizem: está tudo bem não ser tudo para todos. Dizem: está tudo bem não saber para onde ir. Desde que esteja indo com sinceridade. Você foi ensinado a se moldar, a se enquexir, a não incomodar. E isso te transformou em um estranho dentro da própria pele. Um ator de si mesmo, sempre representando o papel de quem tá bem, de quem dá conta, de quem não sente demais. Mas a alma, ela não interpreta. Ela ou é, ou adoece. E talvez seja esse o seu ponto de virada. Quando você percebe que o verdadeiro sucesso não é controlar tudo, mas suportar o incontrolável. Não é ter todas as respostas, mas caminhar com dignidade mesmo em meio à dúvida. Porque a dúvida, essa que te dilacera menos, também pode ser sagrada. Ela é o espaço entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu. Você precisa atravessar esse espaço. E vai doer, vai cansar. Vai parecer que ninguém entende, mas quanto mais fundo você vai, mais você se aproxima do real. E a real, por mais brutal que seja, também é o único lugar onde a cura acontece. Porque você não veio aqui para performar estabilidade. Veio para encontrar sua verdade. E essa verdade pode ser dura, pode ser solitária, mas à sua. E por isso, é libertadora. Então não peça mais para que a dor vá embora. Peça para que ela revele o que veio mostrar. Não corra do desconforto. Abrace-o como quem abraça um velho amigo que chegou tarde, mas no momento certo. E acima de tudo, não desista, porque o que parece um colapso pode ser apenas o colapso do falso. E o que sobra depois disso é o início de algo inquebrável. Então, continue respirando, mesmo que doa. Continue andando, mesmo sem direção. Porque, vezes, tudo que sua alma precisa é que você não a abandone novamente. Você passou a vida tentando ser forte, mas confundiu força com rigidez. E agora está quebrando por dentro. Mas escute. Aquilo que se quebra também pode se refazer. Só que de outro jeito. Mais verdadeiro, mais humano, mais inteiro. A ansiedade que te paralisa é também o sinal de que você está muito perto de um ponto sem retorno. Um ponto onde você não consegue mais voltar a ser quem fingia ser. E ainda não sabe quem será. E isso assusta. Mas, também, liberta. Porque a pior prisão não é a ansiedade. É viver em dissonância com a própria alma. Você vai perceber, aos poucos, que não precisa mais se explicar, que não precisa mais se justificar por sentir demais, por pensar demais, por ser diferente. Vai perceber que não é o único menos, mas é um dos poucos que tiveram coragem de olhar para dentro. E quando essa coragem nasce, você começa a reparar nas coisas pequenas, no silêncio entre as frases, no peso dos seus próprios pensamentos, na forma como sempre tentou se proteger. Mas agora começa a se expor, não por carência, mas por autenticidade. Você começa a falar menos, mas quando fala, é verdade. Você começa a andar mais devagar. Mas cada passo tem intenção. Você começa a não se importar tanto com o que os outros pensam, porque começa, finalmente, a se importar com o que você pensa. Daí sim, esse é o ponto onde a ansiedade começa a ceder. Não porque ela desapareceu, mas porque você parou de trotelar como um héroe. Você a ouviu, a acolheu, e ela por fim pode descansar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consiga dormir, não por exaustão, mas por paz.